Está faltando ética? Já cola para entrar, né, Fernando? Recentemente, pesquisas mostraram que para entrar em cursos de prestígio, os alunos utilizavam da cola. E com tecnologia hoje. E na faculdade, assim, quando você não dá cola, você é o chato, você que está errado. Eu lembro quando eu fui fazer psicologia, eu fiz isso, sou crente, eu não colo, não dou cola. Aí eu era chata da minha sala, e realmente isso é verdade. Os meninos colavam e o professor fingia que não estava vendo. Mas aí, Fernando, eu acho que não falta ética na escola, falta ética na sociedade. É verdade, na vida das pessoas. Em toda a sociedade. Né? Quando você fala, de chegar até a entrada, né? Já existe um exercício da falta de ética aí. Quando a gente falou da greve, e aí eu comecei a falar e acabei falando outras coisas, eu penso que uma coisa é luta de classe, outra coisa é o profissionalismo, né? É você... Podemos ter todo tipo de luta de classe. Sim, mas uma vez que você está lá na sala, com seu estudante, com uma criança ou com um adolescente, você precisa exercer da melhor forma possível. Para não jogar contra a própria nação. Sim. E contra ele mesmo, né, inclusive. Ó, gente, o nosso tempo está caminhando, eu queria pedir para cada um, então, assim, aproveitar esse tempo e poder dar talvez aí umas palavras finais, o que você acredita, como é que nós podemos mudar, aonde nós podemos chegar. Não deu tempo nem para a gente comentar, talvez, sobre a violência nas escolas, que é algo que é um dado relevante. Há pouco tempo atrás eu li que mais de 36% dos professores pedem licenças por crises nervosas. Quer dizer, mais de 1/3 dos nossos professores, sob ameaça de violência, pedem licença por causa de pressão da violência. Verdade. Então, não deu nem tempo para a gente conversar isso tudo. Mas aí, Vanessa, o que você quer comentar? Eu vejo, assim, Fernando, que nós, enquanto educadores, a gente precisa de acreditar na nossa formação, precisa de acreditar nesse nosso chamado, que eu acho que o educador ele é um artista, ele tem um chamado, e investir nisso mesmo diante de toda a diversidade, sabe? Como todas as outras áreas, as pessoas lutam, a gente também precisa de lutar pelo nosso lugar, pelo nosso fazer educação, sabe? Reconhecer os nossos direitos, os nossos deveres. Se você escolhe essa profissão, batalhe por ela, vá em frente, que eu acho que tem muita coisa que a gente pode conquistar através do nosso empenho, não desanimar. Acho que nós podemos muita coisa nesse panorama da educação no Brasil. Não desistir de jeito nenhum. Não podemos desistir de jeito nenhum. Essa é a grande verdade. Nós precisamos carregar, todos nós. Vencedor não é quem nunca falha, é quem nunca desiste. Verdade. E aí, não cara? desistir. Eu digo para você, sabe, Fernando, eu sou educador de formação, meus pais são educadores, sou casado com educadora, meu sogro e minha sogra são educadores, meu sogro já faleceu, era educador. E eu sou muito feliz sendo professor. Meu habitat é a sala de aula, eu amo a sala de aula. E digo o seguinte, se há jovens que querem ir para a educação, podem ir, vale a pena. Nosso país está melhorando. Não quero ser poliana, mas estamos melhorando. Se a Coreia mudou em 30, 40 anos, a Finlândia em 30, 40 anos, a Irlanda, nós estamos nesse processo. Como a Dagmar colocou, a educação básica já está num processo de universalização. Caminhou e muito. Está caminhando. Então, as notas do PISA vão melhorar. Né? Nós vamos, talvez você dê outro programa para a gente falar mais sobre o currículo, né? Mas esse saber, essas habilidades, essas competências serão adquiridas. É a questão de tempo, nós somos uma nação nova. Não, e outra coisa, as pessoas não observam, em todas essas nações que nós comentamos, talvez seja do tamanho de um estado de Minas Gerais com a população de Minas Gerais. Eu lembro, em 1970, na Copa de 70, 90 milhões em ação para frente, o Brasil. Meu Deus, nós somos mais de 200 milhões. E um país continental. Quer dizer, para mudar todas as áreas do país, não é fácil, é tempo. Mas nós estamos no caminho certo. E aí, Dagmar? Eu queria terminar um pouco dizendo dessa diversidade que né, e do desafio que você tem nas suas mãos, mas ao mesmo tempo a tarefa tão nobre que é você formar pessoas, né? Eu acho que estar no lugar de educador, de professor, é um lugar muito bacana, é um lugar que me confere, especialmente, muita dignidade, né? Você está ali no exercício tão subjetivo, tão complexo, tão diverso e que, ao mesmo tempo, te mobiliza o tempo inteiro para isso. E eu penso, sabe, Fernando, que eu concordo, eu não acho que é uma questão de ser poliana ou otimista, eu acho que a gente tem dados que mostram como que a gente vem avançando nos últimos tempos.
A gente olha para frente e tem um grande desafio, mas a gente esquece de olhar para trás e ver o tanto que nós já caminhamos. O tanto que a gente já andou, né? E quando você diz, por exemplo, da violência que a gente não tocou, do absenteísmo, é porque essa profissão é mesmo uma das profissões mais desafiadoras, né? Nós estamos formando pessoas, nós estamos lidando com a matéria-prima que é muito frágil, né? É muito rica, tem muitas possibilidades, mas é também muito frágil. Então, é uma profissão que requer um cuidado e um exercício diário de formação e de superação muito grande, né? Mas eu gosto de estar nesse lugar e acredito que a gente vai cada vez melhorar. A recompensa não é simplesmente o salário, existe um outro retorno eterno, não é verdade? É verdade. Eu costumo dizer também o seguinte, que o administrador, ele tem que entender que nós precisamos ter visão, porque o país sem visão não vai a lugar nenhum. E o povo sem visão, ele sofre. E a gente costuma dizer o seguinte, quando a visão das pessoas é talvez de um tempo muito curto, ele vai plantar feijão, alguns meses. Quando ele pensa talvez 10, 20 anos, ele vai plantar árvore. Mas quando ele pensa em gerações e gerações, ele deve plantar pessoas. E a nossa nação é feita de pessoas. E a gente tem que ter uma visão de longo prazo. Essa é uma realidade. Olha, queridos, você assistiu neste momento sobre educação e você está vendo o que anda acontecendo no país. Uma grande verdade está escrita em Provérbios. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. E nós discutimos hoje um pouquinho sobre ética, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso. A educação é a única fonte, não é a única, mas é uma das fontes mais capazes de criar os cidadãos melhores, que vão eleger os representantes melhores e mais probos, que farão melhores leis para o nosso país. No sistema educacional é onde as crianças e os jovens passam boa parte do seu tempo. E é nele que são socializados. É nele que aprendem sobre as virtudes de grandes homens e mulheres. Uma pesquisa da Unesco, como eu falei, que traça o perfil do professorado brasileiro, mostra que 72% dos nossos mestres, a finalidade mais importante na educação deveria ser formar cidadãos conscientes. Só 9% realmente, por contraste, falam em proporcionar conhecimentos básicos. Mas estamos precisando de uma ética maior em nossas escolas. Pois, em geral, existe um desprezo pelos alunos e os seus esforços. E os professores faltam ao trabalho uma enormidade, fazendo muitas vezes as greves por meses, com motivações muitas vezes políticas, prejudicando gravemente o andamento dos estudos. Mesmo quando há aula, o tempo muitas vezes é desperdiçado. Uma pesquisa do ano passado no Banco Mundial mostrou que só 64% do tempo previsto de aula é gasto com tarefas de ensino. Um terço dele muitas vezes é perdido em outras atividades ou sem atividade nenhuma. Mesmo no tempo de aula, às vezes o despreparo dos professores é aparente. As aulas são muitas vezes chatas, e boa parte do tempo é dedicada a copiar matéria no quadro negro. O que pode ser um ótimo exercício de caligrafia, mas é uma maneira de um professor despreparado preencher os 50 minutos de aula. Mas não tem nada a ver com a educação. Finalmente, quando todo esse processo é avaliado, vem as fraudes, que são constantes. Um estudo de 2 acadêmicos portugueses em 21 países mostrou que o aluno brasileiro é o 5º em lugar no ranking da cola em universidades. Em alguns casos, que é gritante às vezes, a grande maioria dos professores faz que nem vê. O máximo, dá uma de indireta. Para de colar aí, gente. Muita gente verá esses dados e talvez vai dizer que a escola é apenas um reflexo da sociedade. Se a sociedade brasileira é desonesta, é normal que a escola também seja. O problema, presta atenção, é que para avançarmos precisaremos que as instituições sejam melhores do que essa média que nós estamos tendo. Enquanto a nossa escola for um retrato do país, o país não mudará. Temos que exigir escolas melhores, um desempenho ético superior. Não é fácil. Todas as forças e incentivos existentes produzem o contrário e uma inércia. Mas são indispensáveis. A melhora educacional precisa vir antes da melhora social e a mudança do país. Foi assim nos países de sucesso. Espero que assim seja também no nosso país. Comum com a palavra de Gustavo Schopp. Nós precisamos de instituições mais justas e sérias,
para que possamos construir uma nação digna e valorosa. E para isso, contamos com você, meu querido, que está nos assistindo neste momento e que acredita que podemos fazer uma grande diferença nesse nosso futuro e na história desse nosso país. Oremos e pedimos que Deus nos ajude, nos abençoe e que dê valor a cada dia mais e mais paixão para esses professores que podem transformar a nossa nação e realmente criar uma nova geração.